Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar hoje com o curso da obra de Karl Marx, O Capital, Crítica da Economia Política. Estamos no livro 1º, capítulo 1º, segundo item, e hoje veremos o 8º parágrafo. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, apertem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Bem, vou ler aqui para que a gente possa ter uma referência. Os valores de uso, casaco, linho, etc., em suma, os corpos mercadorias, são nexos de dois elementos, matéria natural e trabalho. Subtraindo-se a soma total de todos os diferentes trabalhos úteis contidos no casaco, linho, etc., o que resta é um substrato material que existe na natureza sem a interferência da atividade humana. Ao produzir, o homem pode apenas proceder como a própria natureza, isto é, pode apenas alterar a forma das matérias. Mas ainda, nesse próprio trabalho de formação, ele é constantemente amparado pelas forças da natureza. Portanto, o trabalho não é a única fonte dos valores de uso que ele produz, a única fonte da riqueza material. Como diz William Pett, o trabalho é o pai e a terra é a mãe da riqueza material. Ora, é um parágrafo interessantíssimo, pois o Marx está querendo dizer o quê? Por que de repente ele lança esse parágrafo no meio da sua discussão? Porque ele está dizendo, do ponto de vista do valor de uso, o que é a riqueza? Riqueza, para o Marx, existe em todas as épocas históricas humanas. O que é a riqueza para os seres humanos? A riqueza é a junção, a conjunção de trabalho e natureza. Então, aí as sociedades produziram riqueza. Todas as sociedades produziram riquezas materiais distintas ou iguais, mas elas produziram riqueza. Nós tendemos a achar que a riqueza é a acumulação de capital e o dinheiro, porque estamos na época capitalista e a riqueza aparece para nós como isso, como dinheiro ou capital. Mas essa é só uma forma específica de como a riqueza aparece ao longo da história humana. Não é a única, não é inevitável e não é natural. É uma forma de riqueza da sociedade em que nós vivemos. É uma forma de organização social, é um período histórico da humanidade, um período que não é necessariamente eterno. Não foi eterno para trás, não é necessariamente eterno para a frente. Isso nos coloca esse elemento, ou seja, nós não podemos esquecer a natureza, não só porque ela é fonte da riqueza material também, mas porque sem ela nós não sobrevivemos. Aqui o Marx está colocando um elemento importantíssimo. A natureza é essencial para a nossa vida, algo absolutamente visível, lógico, consensual, mas que o próprio capitalismo, que a sociedade em que nós vivemos, esquece. Muitos economistas chegam a imaginar que a natureza é dispensável, que a natureza, na verdade, é dependente dos seres humanos. O antropocentrismo foi responsável por essa concepção de que nós somos o centro da existência natural. E não somos. Nós somos parte da existência natural. Um livro de John Bellamy Foster, A Ecologia de Marx, é um livro muito interessante por pegar essas passagens e apresentar como Marx já trabalhava essa intrínseca relação entre a produção material, o trabalho humano e a natureza. Marx nunca desprezou isso. Então, John Bellamy Foster faz um grande trabalho ao apresentar essa conexão no pensamento do Marx. Já o fundador da economia ecológica, que tem méritos extraordinários, Nicholas Georgescu-Roegen, ou Reagan, dependendo da pronúncia, ele não compreende isso. No seu livro sobre economia e entropia, ele despreza, desconhece o papel que o Marx tem dessa leitura. Ele lá, inclusive, cita também William Pett, o trabalho é o pai e a natureza a mãe. E junta o Marx
aos outros economistas que desprezaram a natureza. Quando o Marx, na verdade, nunca desprezou a natureza. Ceausescu não conhecia Marx e passa a criticá-lo. Passa a criticá-lo sem conhecer a sua obra, sem ter a clareza, a compreensão de que o Marx não é alguém que atribui ao valor, que atribui à economia, que atribui ao crescimento econômico o centro. Talvez Ceausescu estivesse influenciado pela visão desenvolvimentista que acabou sendo construída nos países do leste europeu, nos países do socialismo real. Mas o Marx não concebia assim. Marx queria que a relação entre seres humanos e natureza estivesse determinada por um profundo respeito à própria natureza. Né? E isso o livro do John Bellamy Foster demonstra. Então, Ceausescu erra ao criticar Marx. E Marx aqui critica profundamente o valor. Não esqueçamos que a leitura está no capítulo 1, um capítulo que disseca o valor de uma forma que os economistas anteriores não tinham feito, os economistas políticos não tinham feito. Marx, em sua crítica da economia política, disseca o valor, apresenta que o valor é uma medida incompleta. O valor, como a única medida, a medida unilateral, a medida unidimensional que é estabelecida pela economia no capitalismo, é algo capenga, é algo incompleto, é algo unilateral, que despreza o valor de uso e, ao desprezar o valor de uso, despreza a natureza. Aí há uma crítica profunda que nos leva, inclusive, a compreender que o capitalismo está indissociavelmente ligado à devastação, à degradação da natureza. Pois ele estabelece uma medida, qual é? A medida da riqueza é o valor. O valor é medido somente em trabalho. O trabalho e o valor são transformados em dinheiro. Então, a única medida da riqueza material é em dinheiro. Há uma desconexão, uma dissociação da natureza. Não poderia acabar bem. Uma dissociação, uma desconexão da natureza, significa que é possível devastar a natureza impunemente. Um sonho louco, um pesadelo, na verdade, oriundo da economia política, oriundo do próprio capitalismo, e que invade o pensamento econômico dos economistas tradicionais, dos economistas defensores do capitalismo, como se esse pesadelo, esse sonho louco, pudesse se manter por muito tempo. E nós hoje enxergamos os efeitos gravíssimos que a devastação da natureza provoca e irá provocar, infelizmente, em grau ainda mais agressivo. Nós estamos, inclusive, num ponto nodal da possibilidade de sobrevivência não só da espécie humana, mas de muitas outras espécies. Nós já temos, inclusive, na atividade do capitalismo e na atividade de outros modos de produção devastado tão significativamente a natureza a ponto de uma série de espécies vegetais e animais terem desaparecido. Algumas delas sem que nós nem tenhamos chegado a conhecer. Bem, aqui Marx nos retira do pesadelo, um pesadelo alucinado, e diz: olha, a natureza existe. A natureza é fonte da riqueza material. Devastar a natureza em nome do dinheiro imediato e da acumulação de capital é um erro imperdoável. E isso cobrará uma dívida, não falar nem em termos monetários, mas cobrará um terrível preço. Até o próximo vídeo.